E aí, pô, fala aí, galera do YouTube. Desculpa os comerciais. Fala aí, galera do YouTube. Fala aí, Não galera é do digo de que o YouTube. interior brasileiro é conhecido por suas histórias contadas por gerações, desde histórias mais antigas quanto histórias mais novas. Histórias como Porco Seco, a Caipora e a Mula Sem Cabeça são as mais populares nas regiões rurais do Brasil, mas podemos considerar que uma das mais Eu sou conhecidas Saci pelo Pererê. mundo Quem não inteiro conhece Saci é a do Pererê, lobisomem. menino telinha mesmo, viu? É bem provável que você já Doido. deve ter ouvido sobre essas histórias por aí. E o mais incrível é que quando alguém alega ter visto, é sempre uma criatura com a mesma aparência. Um bicho coberto de pelo, garras grandes, um homem metade humano e metade lobo, que corre com as pernas curvadas para trás. Tanto no Brasil quanto lá fora, há diversos relatos sobre esse mesmo assunto. Nos mais antigos, supostos Olha, registros, testemunhas falando sobre a mesma coisa. Em um vídeo que falei mas sobre a tem um aqui do quaresma, eu Brasil, que é tinha o citado Nordeste, que sobre é mais possíveis real, né? aparições do lobisomem, mas Não é um não bicho me aprofundei muito imponente, sobre o né? assunto. Bicho Porém, dando uma esquisito, pesquisada mas... pela internet, eu achei alguns relatos que são bem antigos e também encontrei alguns vídeos e fotografias que eu diria que são bem convincentes. Esse vídeo é mais informativo mesmo e que talvez você não acredite muito nessas histórias, mas foi as que eu achei mais real no momento. Então, pode você mesmo acreditar ou não. Peraí. Olha. E galera, olha, não é por nada não, mas... E galera, não é por nada não, mas aqui no Brasil tem uma lenda, principalmente aqui no Nordeste, que é mais real, entendeu? Estou desfigurado, uma coisa mais assustadora. O primeiro caso que vou estar abordando aqui aconteceu nos Estados Unidos, no estado de Wisconsin, apelidado de A Besta da Estrada de Blair Road. No final dos anos 80, no início dos anos 90, moradores de uma cidade relataram ter visto uma criatura peluda e muito alta nas estradas rurais da região. Também tem diversos relatos de motoristas falando ter visto uma criatura atravessando a estrada. E o mais intrigante é que sempre era descrito como um bicho com mais de 1,80 metros de altura, com garras afiadas e que a sua cabeça era bem semelhante à de um lobo. Durante esse período, os avistamentos dessa criatura se tornou muito mais frequentes, e embora esses avistamentos eram vistos principalmente nas estradas da cidade, moradores da região também relataram ter visto a criatura em locais mais distantes, o que, sem dúvidas, é bem assustador, porque imagine você estar ali caminhando pela estrada ou estando mesmo dentro de um veículo e acabar se deparando com o que seria uma espécie de lobisomem, ou sei lá o que fosse isso aí. Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa. Ela não só viu essa criatura, mas também descreveu exatamente como ela seria. Passava por Em cima. 1989, por volta Eu da mesmo 1h30 passava da por cima. manhã, Se uma estivesse na holandesa estrada, estava dirigindo para casa pela estrada vindo de um bar, que foi quando ela se deparou com uma coisa enorme de costa na beira da estrada. Mas quando tava ela tomando decide uma. seguir em frente, a criatura aparece em sua frente. No relato, Passava ela por fala que cima, a tá ligado? Eu criatura estava como acelerava se aqui. estivesse Ai, ajoelhado ali. pô. Seus No cotovelos meio. estavam levantados, suas garras estavam para fora e que eram extremamente compridas.
Ela também tinha dito que a criatura estava segurando algo em suas garras, o que talvez poderia ser um animal que tinha sido atropelado. Porém, ao contrário de muitos animais que sairiam correndo quando os faróis foram apontados em direção a eles, a criatura se virou e encarou a mulher. Aterrorizada com a criatura, Laurie ficou com medo e acabou indo embora. Para você ter uma Passou por ideia, cima. os relatos ficaram cada vez mais medonhos e até um jornal local começaram a investigar e falar sobre essas possíveis aparições. Sem sombra de dúvidas, deixou uma boa parte das pessoas intrigada com esse assunto, mas também deixou outras pessoas com uma dúvida se por acaso isso seria relatos reais ou não. Foi aqui que um jornal decidiu designar a jornalista e repórter Linda Goldfriend para cobrir essa história. A mulher ficou tão envolvida com essa história que dela surgiu artigos, documentários, filmes e até temas de vários livros. A mulher afirma que não estava acreditando que esses moradores estavam apenas inventando alguma coisa, pois as testemunhas pareciam estar extremamente assustadas. Essa imagem foi tirada de dentro de um carro, deixando claro que é uma imagem real, tá? A fotografia foi retratada como se fosse a criatura, mas Mano, que merda é isso aqui, velho? Mano, é possível não, velho. Mano, é palhaçada, né? Mano, olha pra esse negócio aqui. Esse negócio nem é assustador. É engraçado, tá ligado? Estamos bem, podemos ver que Ó, o tá mais pessoal pra aí, ser ó. uma espécie de lobo ou coiote. Olhando mais para a imagem, você também vê que um dos seus braços estariam sem carne, assim como seus ossos sendo expostos para fora. O que acontece muito desses animais atravessarem a estrada ou brigar com outros animais e acabarem perdendo um dos seus membros. E que dependendo da situação, o animal pode sim se adaptar sem ter um braço ou perna, porém, normalmente esses animais ficariam apenas com 3 patas andando e não com 2 patas ficando em pé igual a imagem. Procurando mais respostas sobre isso, encontrei um usuário do Reddit dizendo que seria um lobo congelado durante o inverno e que a explicação seria que a pessoa que tirou a fotografia viu o animal morto na estrada ali e colocou em pé só por brincadeira, o que certamente faz bastante sentido. Porém, isso não tira o fato que esses relatos podem sim ser reais, até porque ele sempre descreve o lobisomem com a mesma aparência. Notícia para quem joga no celular. Com a chegada de Policial, vários não jogos processar novos não, e vão. novos lançamentos, o espaço de armazenamento que você... Até porque ele sempre descreve Eu acredito que pode ser real, porque o cara não vai ficar acertando. Não, ele tem agarrar louca, entendeu? Era assim, assim, assim. O outro fala a mesma coisa do outro. Então aí pode estar combinando, né? Ou então falando a verdade, né? Não se sabe. o lobisomem com a mesma aparência. Olha do Brasil. Por que gritou muito feio? O tamanho da marca é o dobro da pata do meu cachorro, que é grande, o maior que eu tenho aqui. Aqui no Brasil é possível encontrar diversos jornais investigando e testemunhando pessoas que relataram ter visto o lobisomem, mas sendo muito deles relatos bem falsos. Tirico, é o tiri. Porém, talvez você já tenha até ouvido falar sobre o lobisomem de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E sinceramente, para mim foi um dos melhores casos de lobisomem que já aconteceu aqui. Esse relato foi até matéria lá no Fantástico nos anos 90 por É aí, o sendo um dos casos mais Fantástico. famosos que repercutiu no Brasil. Moradores do local alegam ter escutado gritos durante a noite e alguns até relatam que tinham visto a sua aparição e possíveis pegadas em vilas e bairros próximos à cidade. A senhora Iracema, naquela época, jurou que o bicho Iracema, era muito esquisito, com uma aparência extremamente feia e medonha. Ela também confirma que nunca tinha visto uma criatura como aquela. Ele é um bicho feio mesmo, na minha vida eu nunca tinha visto. A senhora o descreve como um bicho peludo e grande, parecendo um urso, e que ela não teria rabo, mas que as suas patas eram extremamente enormes. Ao decorrer do jornalismo, também é mostrado fios de pelo em cima de arame farpado e que aqui explicaria que não poderia ser fio de cachorro ou algum animal pequeno, pelo fato dos fios estarem grudados em cima da cerca e não embaixo, o que realmente poderia ser de um bicho bem grande ou algo do mesmo. Os moradores da cidade ficaram tão assustados com essas aparições e relatos sobre o lobisomem que até uma rádio da cidade entrou em cena para investigar essa história e os locais que a criatura teria Nossa, sido que sério, avistada. viu? E em um dos últimos locais de onde o lobisomem tinha aparecido foi em uma casa simples que morava um casal com um filho que era recém-nascido. Segundo a família, ela relata que por volta da meia-noite escutavam barulhos estranhos pelo lado de fora e em poucos Chovendo. minutos a criatura teria ido para o telhado a cada duas Chuva três da boa casa. do A cão. família fala que ele só não entrou porque eles começaram a gritar, fazendo que o lobisomem acabasse indo embora. O casal acredita que o lobisomem, o que
quem quer que estivesse ali em cima e estava atrás mesmo era do menino Lucas, o que fez que a família corresse contra o tempo para batizar a criança. O medo da população era tão Batizar. grande que os moradores da região Pulou decidiram no até sair banho. durante a noite para tentar caçar a criatura. 2 anos antes dessa reportagem, Pera aí, rapaziada. É só uma perguntinha pequenininha. É só uma perguntinha pequenininha. Tá chovendo, né? Mas tipo assim, os caras tava com faquinha de passar manteiga pro bicho. Não, o bicho é enorme. Os caras não iam fazer nada. Agora se tivesse um fuzilzão, né? Nem dava pra fazer alguma coisa. Ô, tá aí tudo, velho. Os caras têm uma vida não, viu? em 1995, o jogador de futebol Wilson, conhecido como Bico, relata ser perseguido por uma criatura misteriosa durante a noite em uma quarta-feira de cinzas, logo ali no início da quaresma. O homem descreve como um vulto de aproximadamente Merda, é isso aí, de velho. altura, parecendo um cachorro, mas com feições humanas. Apavorado, o homem corre em direção à sua casa, sendo perseguido pela criatura por cerca de 2 quadras. Um outro detalhe é que ele também relata que após chegar em uma área iluminada, o bicho teria parado rapidamente e desaparecendo em meio à escuridão. O Wilson fala que a forma que ele se movia era correndo e pulando como se fosse um coelho, e ele declara que não sabia se era um lobisomem, mas que era sim uma criatura muito assustadora. E que depois Era um lobo guará, o né? homem decide não sair mais de casa durante a noite. Casos como esses são bem difíceis de questionar se por acaso é real ou não, mas o que mais faz esses casos serem reais é a forma que as pessoas contam sobre a aparência dessa possível criatura. Você pode ver que a maioria delas falam sobre o mesmo bicho. Ele não tinha rabo, não. Era cotó. E as patas dele eram bem enormes. Em alguns vídeos e imagens da internet, podemos ver vários bichos bem esquisitos parecendo uma espécie de lobisomem, porém, muitas das vezes essas imagens é apenas um animal morto se decompondo com o tempo, assim fazendo que a sua aparência fica dessa forma aí. E certamente É um quem vê essas cachorro que coisas morreu aí na de rua, longe então deve virando acreditar pra que seria cá. uma espécie de bicho que nunca teria visto antes, ou até mesmo um lobisomem, mas que na verdade possa ser um cachorro ou algo semelhante. O que infelizmente acontece muito desses animais atravessarem a estrada e acabarem sendo atropelados. Assim como uma forma de segurança, a pessoa que passa por ali coloca o animal no acostamento ou na beira da estrada. O urso também, eu diria que é um dos animais mais ali próximo de ter a aparência de um lobisomem, pelo fato de ser um animal bastante É, mas pesado no e Brasil bem não tem grande. urso, Como velho. nessa foto aqui mostra um urso negro em decomposição, com a Lá aparência nas bem semelhante Américas, descrita nessas pelas coisas pessoas. lá, bem E que há longe, aí diversos tem relatos urso, falando mas sobre o aqui não. lobisomem, é algo que realmente Principalmente deixa no uma certa Nordeste. dúvida se esses avistamentos são verídicos ou não. Então, isso não tira o fato de que você possa estar aí caminhando em alguma estrada, principalmente pessoas que moram mais perto de matas ou em áreas mais rurais, se deparar com uma criatura misteriosa como o lobisomem. Porque mesmo sabendo que não há nenhum registro de lobisomem Porra, é real, não dá pra negar que esses casos possam sim ser reais. Aí não gritasse, fazia assim. Falei, meu Deus, o que é isso? Se tá vivo é um milagre, mano. Ele não quis lhe comer, não. Pra ele. Eita, fica lá com os comerciais, não, velho. Beleza, galera? Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e falou, né?